Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar vendo os milagres que Jesus realizou, que estão relatados na Bíblia, para alimentar a nossa fé, para que a gente termine esse vídeo aqui mais animado, mais esperançoso, sabendo que não existe nada que Ele não possa fazer. Antes, gostaria de pedir que você se inscreva nesse canal e que você compartilhe os nossos vídeos para outras pessoas conhecerem o nosso canal também e também receberem essas mensagens de Deus. Hoje eu quero ler com vocês um texto que está lá no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu vou ler essa história e depois nós vamos analisar sobre esse milagre que Jesus realizou. Então vamos lá. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Eu achei a versão desse texto curiosa, ela é bem detalhada, e algo que me chamou a atenção foi a primeira parte, o primeiro momento do milagre em que Jesus passa a saliva nos olhos daquele homem, pergunta se ele está vendo e ele fala: olha, eu vejo os homens como árvores. Ou seja, nos dá a entender que ele estava ali vendo um borrão, um vulto, ele estava ali recobrando, o que diz essa versão, ele estava recobrando a vista, e ele fala que ele via os homens porque os via como árvores, andando. Aí, curioso que o texto vai dizer que Jesus vai novamente colocar as mãos nos olhos desse homem, e esse homem, passando a ver claramente, ele vai ficar restabelecido. Então, ele vai começar a distinguir tudo de modo perfeito. É muito bom a gente ler as passagens em livros diferentes, porque cada autor vai colocar a sua percepção. Eles são inspirados por Deus, mas cada autor teve algo que lhe chamou mais atenção. Ele vai detalhar ou ele vai simplificar para uma melhor compreensão. E esse texto, eu acho muito boa essa versão, porque vai nos mostrar uma outra maneira de Jesus fazer os seus milagres. Nós estamos fazendo nesse especial exatamente isso. Estamos abordando, analisando as várias maneiras de Jesus realizar milagres. Nós já vimos várias maneiras diferentes de maneiras que Jesus realizou milagre na vida dessas pessoas. Aqui a gente vê que primeiro Jesus ele vai ter o primeiro momento, aquele homem ele vai recobrando a visão, mas ele vê os homens como se fossem árvores ali andando. E novamente, quando Jesus coloca a mão nos olhos desse homem, ele de fato vai restabelecer a sua vista. Então isso nos dá a entender que ele em algum momento já enxergou, porque ele vai restabelecer, ele vai recuperar a sua vista. E ele vai começar a distinguir as coisas de uma maneira perfeita. Esse termo perfeito, ele vai distinguir de maneira perfeita. É isso o que Jesus faz sempre que ele entra na vida de alguém, sempre que ele se manifesta na vida de alguém. Jesus faz as coisas de uma maneira perfeita. Nós, muitas vezes, quando queremos realizar um feito ou queremos resolver um problema, principalmente se nós estivermos com pouco tempo e tivermos que agir com agilidade, quase sempre a gente acaba deixando o resultado abaixo do que poderia ficar, porque nós estamos agindo ali com aquela rapidez de quem está com pressa, quem não tem muito tempo, e a gente acaba entregando um resultado que está imperfeito. Poderia ser melhor. Com Jesus isso não acontece.
porque ele não se satisfaria em deixar aquele homem com a vista talvez meio turva, virar as costas e ir embora. Para Jesus, aquilo que ele ia fazer na vida daquele homem tinha que ser algo perfeito. Nós vimos isso em vídeos anteriores, como por exemplo, quando Jesus ele vai curar a sogra de Pedro, que estava com uma febre altíssima, estava acamada, ele não apenas tira a febre e deixa a mulher ali ainda prostrada, dolorida, acamada. Não, ele vai fazer de uma maneira que ao tocar na mulher a febre vai sair, ela não permanece, e aquela mulher ela vai ter um vigor tão grande que ela vai se levantar e vai começar a servi-los, como alguém que se levanta da cama imediatamente e começa a fazer uma grande faxina na casa. Então, quando Jesus ele restaura algo, seja a saúde, seja um relacionamento, seja bens materiais, quando ele vai consertar, quando ele vai restaurar, ele não faz meia boca, ele não faz pela metade, ele não faz mais ou menos, ele não deixa algum fio solto, ele não vai fazer de uma maneira imperfeita, ele vai fazer de uma maneira perfeita, a obra completa, do início ao fim, com tudo que tem direito. Essa é uma certeza que traz uma alegria para o nosso coração, porque a gente sabe que quando a nossa situação não vai ser resolvida por nós ou por outras pessoas, mas vai ser resolvida por Deus, isso traz uma satisfação muito grande, porque nós sabemos que tudo que Deus faz é perfeito do início, meio ao fim. É tudo completo. Não tem nada que fique fora do lugar. Então você vê que Jesus ele vai trazer naquele milagre para nós um detalhe, uma compreensão que a gente precisa sempre se lembrar. Se Jesus começou a fazer uma mudança na sua vida, você percebeu que Deus começou a fazer uma mudança na sua vida. Mas ainda tem coisas na sua vida que te incomodam, ainda não está do jeito que você queria, ainda não está do jeito que você precisa. Então tenha certeza de uma coisa, é porque Ele ainda não terminou. Se tem algo na sua vida que ainda não está no eixo, se você consegue perceber que Deus começou uma obra na sua vida, Ele consertou uma área, Ele criou uma área nova, Ele consertou alguma situação, Ele aperfeiçoou o seu caráter, Ele tirou alguns defeitos, Ele te deu algumas virtudes, mas ainda assim tem coisas na sua vida que ainda não estão muito bem encaixadas. Tenha certeza disso. Ele ainda não terminou a obra que ele vai fazer na sua vida. Ele não deixa as coisas imperfeitas. Tem gente que entra na nossa vida, a princípio a gente acha que a pessoa vai melhorar tudo na nossa vida. E quando a pessoa sai da nossa vida, ela deixa um prejuízo. Eu não digo só de prejuízo material, prejuízo emocional, prejuízo espiritual, sentimental, moral. Sai deixando porta aberta, sai deixando tudo quebrado, tudo zoneado, de cabeça para baixo, um monte de fio solto. Tem gente que é assim. E às vezes nós mesmos, com a nossa ineficiência, ou por falta de pedir conselhos a Deus, ou por pressa, seja pelo motivo que for, às vezes nós mesmos deixamos a nossa vida uma zona, uma bagunça. Deixamos porta aberta, deixamos uma obra que não terminou de ser feita, deixamos uma parede que não terminou de ser pintada, deixamos fios soltos para nos dar choque, nós deixamos tudo virado de cabeça para baixo. Muitas vezes nós mesmos é que fazemos isso com a nossa vida.
Porém, quando Jesus ele entra para resolver, ele entra para consertar e para arrumar a nossa vida, ele faz tudo completo e perfeito. Ele só se deu por satisfeito, ele só foi embora depois que ele deixou aquele homem enxergando e distinguindo cada coisa perfeitamente. Perfeitamente. No começo, aquele homem estava na sua mente, ali na sua visão, naquele momento, olhando os homens e os identificando como árvores que estavam andando. Então, aquilo que traz para nós confusão, engano, erro, imperfeição, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, enquanto nós não estivermos enxergando do jeito certo, enquanto nós não estivermos distinguindo as coisas de uma maneira perfeita, quando nós não estivermos de fato com tudo em ordem, cada coisa no seu devido lugar, Deus vai permanecer fazendo a sua obra na nossa vida. Ele vai continuar fazendo a sua obra na nossa vida até o momento em que Ele mesmo olhar e dizer: agora sim está perfeito. Porque quem é que pode afirmar, quem é que pode carimbar, autenticar que algo está perfeito? Só alguém que de fato conhece muito bem a perfeição. Então, de fato, só Deus é que pode mostrar para nós aquilo que está perfeito. Então, enquanto Ele não chegar nesse nível de perfeição, de excelência na nossa vida, então a gente pode ficar tranquilo e a gente pode compreender que Ele ainda está com as mãos em obra. Ele ainda está realizando o seu milagre na nossa vida. Ainda não acabou. Que essa mensagem, ela entre no seu coração, no seu entendimento. E se você estava até agora preocupado, preocupada, porque alguma coisa, alguma área na sua vida está em discordância com todo o restante, para você está tudo certo, menos determinada situação. Então fique tranquilo, porque Deus ainda está operando o milagre na sua vida. Ele ainda não terminou. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e te dar um conselho, te dar uma palavra de sabedoria para a sua vida. Se você é uma pessoa que tem vivido a sua vida da maneira que você acha que deve, da maneira que você quer, sem se importar com nada nem com ninguém, e você acha que Deus é bom de todas as formas e que Ele não liga, que Ele não se importa e que Ele te ama de qualquer jeito, preciso te dar umas orientações. Primeiro, de fato, Deus ama todos os pecadores, Deus ama o ser humano, mas Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então não pense que porque Deus é amor, Ele vai aceitar tudo que você faz. A gente precisa lembrar que Deus é amor / justiça. O mundo que nós vivemos tirou o / justiça e jogou fora. E querem achar que Deus é só amor e que Ele aceita qualquer coisa. Isso é mentira. Nunca foi assim, nunca será. Então lembre todas as vezes em que você for usar como um pretexto para agir da maneira que você tem agido, Deus é amor. Lembre do / justiça. Tem que estar junto. Outro ponto que eu quero falar para você é que a bondade de Deus, ela não nos isenta nas nossas responsabilidades. Existem coisas na nossa vida que nós sabemos que estamos errando e mesmo assim nós continuamos fazendo. Precisamos saber que assim como a nossa vida humana, a nossa idade cronológica, o nosso corpo, assim como tudo isso tem uma validade, chegar no momento vai acabar, esse mundo aqui também vai acabar. O tempo em que o ser humano tem para se reconciliar com Deus,
para entregar a sua vida aos cuidados de Deus é o tempo de agora. Não é no tempo do futuro, não é quando tiver velho, que já tiver aproveitado tudo, você nem sabe se vai chegar no final desse dia. Que dirá ficar velho? Então, um conselho que eu deixo a você, que é um conselho que fez toda a diferença para mudar minha vida e para mudar a vida de muitas pessoas. Se você ainda não entregou as rédeas da sua vida para quem realmente tem competência para guiar a sua vida pelo caminho certo, entrega a sua vida nas mãos de Jesus, confesse a Ele os seus pecados, se arrependa com sinceridade, aceite que Ele seja o Senhor da sua vida, porque Deus vai trazer você para junto dele. Deus vai te adotar como um pai de fato, você vai passar a ser filho de Deus e Ele vai mudar a sua vida de uma maneira que você nunca foi capaz de imaginar. Ele vai fazer mais do que você deseja, mais do que você quer, mais do que você precisa, mais do que você sonhou, infinitamente mais. Espero que você tenha compreendido, que Deus te abençoe. Muito obrigada por estarem até aqui, até agora. Compartilhem esse vídeo, os outros também. E se Deus permitir, até os próximos vídeos e que Deus te abençoe.